Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. O verso é o verso 18 que nós vamos estar. Mateus 28, verso 18. Nessa sexta-feira, ontem no caso, eu acordei, peguei o meu óculos e quando eu puxei ele, a perna desmontou. Então, se vocês me verem trazendo a Bíblia muito para perto hoje, é porque eu estou com um grau abaixo do meu normal, tá bom? Então, não se assustem. Mateus 28, verso 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Muito bem, vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Deus, Pai eterno e amado, somos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor nos trouxe. Obrigado, Senhor, porque poderíamos estar em outros lugares, fazendo outras coisas, mas o Senhor nos guiou para o melhor lugar do mundo, que é os Seus pés. Vem continuar conosco, que a Sua palavra fale aos nossos corações e mentes. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, como vocês já devem imaginar, o tema da nossa mensagem de hoje é Maranata. Vou tentar de novo. O tema da nossa mensagem de hoje é Maranata. Senhor, vem. Isso aí, vamos lá. Durante o sermão de hoje a gente vai repetir essa palavra algumas vezes. Vamos ver quem vai estar esperto e vai responder firmemente cada vez que eu falar Maranata. Senhor, vem. Muito bem. E olha só que interessante. Vocês já pararam para pensar por que existe igreja adventista? Para que serve igreja adventista? Para que existe igreja adventista? Para que nós temos esse prédio, essa estrutura, esse banco, o nosso tonel aqui? Para que serve esse microfone? Para que serve esse telão? Por que nós estamos aqui? Será que se amanhã a associação decidisse que ia fechar essa igreja e que todos nós íamos ser transferidos para outro país ou para outra cidade, será que os vizinhos iam sentir falta? Será que os vizinhos iam passar na frente da nossa igreja, iam ver um prédio vazio e falar: nossa, o que aconteceu com a igreja adventista? Ou será que eles iam pensar: o que tinha naquele prédio ali mesmo que eu não lembro? Para que serve a igreja adventista? Por que nós temos uma igreja? Por que nós reunimos como igreja? Uma das respostas possíveis está no texto que nós vamos ler juntos. Mateus, capítulo 28, verso 18 em diante. E o texto diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na... Muito bem, falei que eu sou professor, né? Gosto de participação. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, ou séculos. Olha só, aqui nós temos o texto, que é o texto principal da missão da igreja. Nós chamamos de Grande Comissão. E ela fala sobre a missão que foi dada para a igreja. Eu gosto da Grande Comissão porque a Grande Comissão começa com Jesus falando que toda autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. A igreja adventista tem um principal propósito, que é o de anunciar a volta de Jesus. Mas o nosso anúncio sobre a volta de Jesus, ele se baseia em uma autoridade. Toda autoridade foi dada a Cristo no céu e na terra. Portanto, nós temos uma missão. Portanto, nós temos um propósito. Portanto, nós temos um dever. Nós precisamos anunciar, porque aquele que nos envia para anunciar é o que tem toda a autoridade nos céus e na terra.
Eu gosto muito porque o verso vai falar também para a gente que o nosso dever é de fazer discípulos. Ir e fazer discípulos. E fazer discípulos envolve pelo menos duas coisas: batizar e ensinar. Batizar e ensinar. Nós batizamos, mas isso não é o que constitui fazer discípulos. Apenas batizar alguém não torna um discípulo. O discípulo precisa ser ensinado. É preciso que você ensine ele toda a verdade que foi dita. E é por isso que a Igreja Adventista leva tão a sério essa missão, porque nós sentimos, nós sabemos, nós entendemos que existem verdades que precisam ser anunciadas. Existem verdades proféticas, existem verdades teológicas que precisam ser anunciadas. É preciso restaurar a verdade, é preciso discipular, é preciso batizar. Essa é a nossa missão. E para resumir a nossa missão, nós temos uma palavra de comando que resume a nossa missão. E a palavra é Maranata. O Senhor vem. Exatamente. Maranata. O Senhor logo vem. Olha que maravilha isso. Desde que eu entrei na igreja, ainda muito mais jovens, sem os fios de cabelo branco que eu tenho agora, sempre falo isso para os meus alunos, sem os fios de cabelos brancos que eu tenho agora, eu ouvi essa mensagem. Maranata. O Senhor vem. Nós temos o dever de anunciar um Deus que logo vem. E cada A dessa palavra representa um aspecto da mensagem e de como cumprir a mensagem. Vocês lembram? Quem lembra aí? Os 4 As da mensagem. Alguém falou amar. O que mais? Anunciar, apressar e aguardar. Muito bem, vocês estão bons, hein? Olha só, mas para cumprir a mensagem, nós temos alguns desafios. Toda a autoridade foi dada a Cristo. Cristo nos envia a cumprir a missão, mas isso não tira de nós os desafios do cumprimento da missão. E hoje nós vamos falar sobre os 4 principais desafios que nós temos como igreja, como família, como povo, para cumprir a missão de amar, aguardar, anunciar e apressar. Não coloquei na ordem aqui, mas os 4 A's são esses, certo? E o primeiro desafio que nós temos é um desafio geográfico. É o que é chamado de janela 1040. A igreja vem enfatizando os desafios da janela 1040 há muito tempo. Quem aqui já ouviu falar em algum momento aqui na igreja sobre a janela 1040? Mantenha a mão alta. Mantenha a mão agora se você saberia explicar o que é a janela 1040. Olha só, altitude e longitude. Nós temos aqui uma marcação de um pedaço do globo, um pedaço do nosso planeta, que é o maior desafio geográfico de pregação da mensagem. Nesse pequeno espaço, nesse grande espaço, nós temos as populações menos evangelizadas, muito obrigado, de todo o globo. Nós temos aqui os maiores desafios culturais, os maiores desafios sociais de todo o globo para levar a mensagem de Jesus. É aqui onde estão a maior parte das pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus em toda a sua vida. Aqui está a maior parte das pessoas que não tem acesso a uma Bíblia, que não tem acesso a uma igreja, que não tem acesso à mensagem. A janela das 14 representa o nosso grande desafio geográfico. Só que nós também temos outros desafios. O segundo desafio é um desafio bem mais próximo da gente. O nosso segundo desafio é cuidar daqueles que entram na igreja. Um grande desafio da igreja adventista e das igrejas cristãs em geral hoje é
nós termos uma boa segurança para quem entra na igreja. A maioria das pessoas, a maior parte das pessoas que são batizadas hoje em nossa igreja, elas não permanecem na igreja. Já parou para pensar nisso? Nós dedicamos tempo, dedicamos oração, dedicamos recursos, dedicamos as nossas energias para levar uma pessoa ao batismo, batizamos elas e em 1 a 5 anos, a maioria delas não estará ao nosso lado, não estará nos bancos da nossa igreja. Esse grande desafio tem tudo a ver com a mensagem que nós ouvimos, com o ID de Mateus capítulo 28, porque esse desafio tem a ver com a forma como nós percebemos a ordem divina. Lembra, o objetivo de Cristo é que nós fôssemos por todo mundo e fizéssemos discípulos. E para fazer discípulo é preciso batizar? Sim, mas também é preciso ensinar. Às vezes nós temos uma falsa percepção de que quando nós batizamos, o nosso trabalho acabou. Só que o discipulado, ele vai muito além de batizar alguém. O discipulado tem a ver com ensinar uma pessoa a trilhar o caminho de Deus. Discipulado tem a ver, sabe com o quê? Com sal. Sabe como você discipulou bem uma pessoa? Quando você comeu com ela pelo menos meio quilo de sal. Quer dizer que você vai sentar, alguém que consegue sentar com uma pessoa do lado, pegar meio quilo de sal e comer de vez? Como que eu faço para comer meio quilo de sal? Aos pouquinhos. Um almoço hoje, uma confraternização em outro momento, um culto de pôr do sol, um encontro depois do culto, uma reunião de jovens, uma reunião de adolescentes, uma reunião de classe, e aos poucos, no relacionamento, na convivência, a pessoa vai aprendendo o que é ser um verdadeiro discípulo. Pensa nos discípulos de Jesus. Jesus passa cerca de 3 anos e meio com eles, sentado, conversando, andando, falando, com parábolas, viajando, rindo, fazendo tudo. Depois desse tempo, aí sim, os discípulos, eles vão para levar a mensagem a outros. Infelizmente, muitas vezes nós associamos a mensagem do ID apenas a quem está longe, apenas a quem está distante. E esquecemos que discipulado tem a ver com trazer para perto, tem a ver com deixar ao nosso lado. Mas existe mais um desafio. Um grande desafio, que é o desafio da secularização e da pós-modernidade. Nós hoje, a nossa sociedade não é mais uma sociedade moderna, mas é uma sociedade pós-moderna. E a visão de uma sociedade pós-moderna é totalmente diferente da visão das sociedades anteriores. Por exemplo, alguém aqui já ouviu uma discussão, um debate, uma conversa, e no meio do debate alguém olha para a pessoa e fala assim, ó, mas essa é a sua verdade, a minha verdade é outra. Você já ouviu isso? O pós-modernismo, ele deixa de lado o conceito de uma verdade absoluta e passa a acreditar no conceito de verdades específicas e pontuais. O pós-modernismo deixa de lado o valor e o grande peso que era dado para a lógica, para a razão e para o raciocínio. E agora ele começa a trabalhar também, junto com isso, com o peso do sentimento, da experiência, da vivência. Isso faz sentido para você? Você olha para as igrejas de hoje em dia e você percebe que cada vez mais o sentimento, a vivência, a experiência, eles suplantam, eles passam a razão, a lógica e a verdade. Você já parou para pensar que os cristãos de hoje em dia, em vez de buscar qual é a verdade de Deus para a minha vida, muitas vezes buscam qual igreja tem a verdade que mais se adequa com a minha situação atual? O pós-modernismo é um desafio, porque ele chama a gente a saber como trabalhar
com mentes que muitas vezes são diferentes da nossa. É preciso ajustar o discurso sem perverter a mensagem. É preciso alterar as palavras sem alterar a verdade. É preciso continuar chamando o pecado pelo nome, mas de uma forma que o pecador entenda o que nós estamos querendo dizer. Para nós é óbvio e simples de que se eu vou pregar na China, eu preciso pregar numa língua que eles entendam. Eu preciso pregar em chinês, ou talvez em inglês para alguns, porque se eu não falar na língua deles, eles não vão nos entender. Mas o grande desafio é que, graças às tribos urbanas e graças ao pós-modernismo, o meu vizinho não fala a mesma língua que eu. O meu adolescente, às vezes, não fala a mesma língua que eu. Os jovens e os adolescentes, que estão tão perto uns dos outros, às vezes se comunicam de forma totalmente diferente. E para levar a mensagem, eu preciso adaptar a linguagem a eles, sem perverter a mensagem. E isso é um grande desafio, porque a nossa tendência natural é de ou abrir mão da mensagem para adaptá-la à linguagem, ou manter a mesma linguagem que nossos pais, avós e bisavós usavam, com medo de alterar a mensagem. Achar uma forma de manter a mensagem, mas mudando a linguagem, é um grande desafio. Mas o quarto desafio, ele fala diretamente a nós. Porque o quarto desafio são as cidades, as grandes cidades. Nós vivemos na era das cidades. Nós vivemos na era da globalização. E as cidades hoje em dia já ocupam a maior parte da população. 56% da população mundial vive em cidades. 56%. A maior parte da população vive na menor parte da localização. E por que isso é um desafio? Primeiro, lembra que nós falamos sobre a janela 1040? Lá estão as maiores cidades. Segundo, lembra que nós falamos sobre pós-modernidade? As cidades são centros de pós-modernidade também. E nós também não falamos sobre o abandono das pessoas na igreja após o seu batismo? Isso se mostra, isso se reflete principalmente em igrejas de grandes cidades. Convocar, convidar, anunciar a mensagem para as grandes cidades é um desafio da nossa geração. É um desafio de cada jovem aqui sentado. Vocês são chamados, são convidados a levar a mensagem para as cidades, para uma cidade pós-moderna, para uma cidade muitas vezes cética, para grandes cidades. Esse é o grande desafio. E para cumprir esse desafio, nós temos que seguir uma ordem, que é Maranata. O Senhor logo vem. Essa foi mais fraca, vamos tentar de novo. Maranata. O Senhor logo vem. E nós falamos sobre os 4 As. O primeiro é amar. É preciso amar para levar a mensagem. Se você tem um desafio tão grande à sua frente e você não ama aqueles que estão para receber o desafio, que estão para receber a mensagem, você não vai se motivar a fazê-lo. O desafio é muito grande e apenas o amor vai te levar a cumpri-lo. O segundo A, então, da nossa palavra é o anunciar. É preciso anunciar, é preciso declarar, é preciso que se ouça para se converter. Nosso terceiro A, então, é apressar. Apressar a volta de Jesus. E por último, nós temos aguardar. O que para mim é uma das coisas mais difíceis. Porque se tem uma coisa que a nossa geração não gosta muito, é de aguardar, é de esperar. Eu gosto muito de um conceito chamado de microtédio. Já ouviu falar do microtédio? O microtédio é os pequenos segundos de tédio que você tem entre uma tarefa e outra. Pensa comigo.
Você precisa subir no prédio, aperta o botão do elevador e faz o quê? Espera. O elevador abre a porta, você entra, aperta o botão para onde você vai e o que você faz? Espera. Se entra alguém do seu lado, você olha para a pessoa, faz um cumprimento e aguarda. Você está no carro, você está dirigindo, o sinal vermelho para, o que você faz? É muito tempo? Não, mas esse microtédio, ele foi tirado de nós. Você já percebeu? Já percebeu que ninguém mais aperta o botão do elevador e espera? A pessoa aperta o botão do elevador e faz o quê? Vai se distrair no celular. Às vezes no trânsito, o sinal fechou. São apenas alguns segundos de espera. Mas esses segundos é o tempo de eu pegar o meu celular, olhar uma mensagem e receber a buzina do carro que vem logo atrás de mim, porque o sinal já abriu e eu ainda estou distraído com o meu celular. Nós tiramos da nossa sociedade não apenas o tédio e a espera, mas até mesmo o microtédio. Nós não temos paciência nem para esquentar um miojo. Você deixa lá a água e os 3 minutos, se precisar, você vai embora e volta. E olha que isso já nem é um alimento. O miojo é um produto alimentício feito por causa da nossa pressa. Porque a gente não tem paciência de cozinhar, de preparar um alimento de verdade. E o que a gente faz? Não tem paciência nem para preparar o miojo. Olha que assustador isso. A minha esposa estava me olhando com a cara de: quando você comeu miojo, irmão? Não comia, amor, tá tudo bem. Estamos fazendo alimentação saudável. Mas isso tudo é para falar que esperar é algo difícil. Mas eu estou me adiantando, porque eu não consegui esperar. Porque antes de falar sobre espera, antes de falar sobre aguardar, vamos falar sobre amar, não é mesmo? Amar é o primeiro A do nosso Maranata. O Senhor agora vem. Exatamente. E se nós vamos falar sobre amor, quem será que a gente poderia usar de exemplo para falar sobre amor? Gandhi? Maria Ellen White? Não? Jesus? Vamos falar de Jesus então? Abram as suas Bíblias em Lucas capítulo 19, verso 41. Lucas 19, 41. Temos aqui um encontro muito interessante. Jesus está chegando na cidade de Jerusalém. E se nós estamos falando sobre grandes cidades, a grande cidade, no contexto de Cristo, era Jerusalém. A cidade que mata os seus profetas. A cidade que foi o palco histórico para muitas das grandes histórias que nós temos na Bíblia. E em Lucas capítulo 19, verso 41, nós temos a seguinte mensagem: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Você consegue lembrar de muitos textos bíblicos em que Jesus chora? Pouquíssimos. Temos um texto com a morte de Lázaro, temos alguns contextos, mas raramente o autor vai especificar que Jesus estava chorando. Mas quando Jesus ele olha para Jerusalém, ele chora. Jesus tem um amor pelaquela cidade. Jesus tem um amor pelas pessoas daquela cidade. E não só pelas que estão ali, mas pelas que ainda viveriam ali. Que faz ele chorar ao saber ou ao lembrar do destino que aquela cidade teria. O verso continua no verso 42 e diz, dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você, de trincheiras, e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você, e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-lo. Dali a poucas décadas,
a grande cidade de Jerusalém iria ser cercada por Roma. A cidade ficaria em um cerco tão terrível, tão assustador, tão cruel, a ponto de mães matarem os seus próprios filhos para poder se alimentar. Um cerco tão terrível e tão cruel que muitos decidiriam e prefeririam fugir da cidade e morrer do que se manter naquela cidade. Um cerco tão assustador que mudaria a flora ao redor de Jerusalém, porque tantas árvores seriam cortadas e derrubadas para construir cruzes, para pregar moradores, que não haveria mais madeira por perto para a construção de cruzes. Jesus olha para Jerusalém e Jesus chora, porque Jerusalém tinha tudo o que precisava para aceitar o Salvador, mas o Salvador veio até ela e ela o rejeitou. Em outro texto bíblico, falando sobre Jerusalém, agora no livro de Mateus, Jesus diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, você que mata e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus, ele ansiava por Jerusalém, ele amava Jerusalém, a ponto de sentir dor pela sua queda. Para levar a mensagem, para trabalhar a mensagem, é preciso amar. Sem amor, nenhuma missão vai para frente. Sem amor, não é possível pregar o ID. Se você não sente um amor que vem de Deus em você pelo perdido, se você não olha por aquele irmão, por aquele vizinho, por aquele colega, por aquele familiar que está se perdendo, e isso não dói na sua alma, você não vai conseguir pregar a mensagem. Porque levar a mensagem é muitas vezes desgastante, é muitas vezes frustrante, é muitas vezes desanimador. Como é desanimador quando a pessoa para quem você está dedicando tempo, atenção, afeto e oração para levar para ela a mensagem de um Salvador ressurreto e pronto para vir, parece não se importar com o seu esforço. É apenas o amor que faz com que nós possamos, com que nós consigamos levar a mensagem avante. O segundo ar, então, é anunciar. O dever de anunciar é posto e colocado sobre nós. E um dos grandes exemplos de anúncio da mensagem que nós poderíamos ter, e que se contrasta totalmente com o amor que nós acabamos de falar, é de um personagem bíblico chamado Jonas. Vamos abrir juntos a Bíblia no livro de Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3. Os versos que nós vamos ler é o verso 3 a 5 e depois o verso 10. A história de Jonas ela é interessante por diversos motivos, e um deles é pelo fato de que Jonas é um pregador que não quer pregar. Jonas é um profeta que não quer profetizar. Jonas é um mensageiro que não quer entregar a mensagem. O próprio Deus precisa trabalhar com Jonas para que Jonas entregue a mensagem. Mas ainda assim, a forma como Jonas trabalha a mensagem é da forma menos hábil e habilidosa possível. E o verso 3, ou melhor, o capítulo 3, o verso 3, diz assim: Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive é uma cidade muito importante diante de Deus. Era necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída.
Talvez aqui nós tenhamos um dos sermões e uma das pregações mais longa e mais demorada de toda a história da Bíblia, né? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Olha aí, procura aí para mim, no verso 4. Jonas está falando para o povo se arrepender? Alguém encontrou algum verso de Jonas, alguma frase de Jonas no verso 4, dizendo que o povo deveria se arrepender? Jonas coloca algum ponto, alguma possibilidade de salvação para as pessoas dessa cidade? Jonas tem uma frase. Claro, o sermão dele provavelmente foi mais do que isso, mas o fato do autor manter essa frase mostra para a gente as intenções de Jonas. Em 40 dias e a cidade vai ser destruída. E sabe o que Jonas faz depois que ele coloca essa linda mensagem para o povo? Ele sai da cidade, sobe no monte e fica sentado, esperando. Adivinha o que ele estava esperando? A cidade ser destruída. Jonas prega um anúncio que não é um anúncio de amor e salvação, é um anúncio apenas de condenação. Mas o mais interessante é que o verso 5 continua e ele diz assim: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Verso 10: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhe faria e não o fez. O povo de Nínive, ele ouve a mensagem e ele tem uma transformação completa. É uma transformação tão grande que até mesmo o próprio rei se veste de pano de saco e anuncia um jejum. É uma transformação tão grande que o jejum é anunciado até mesmo para os animais. Até os animais iam precisar participar do jejum. Eles se entregam de maneira completa, de maneira exclusiva, de maneira total. Mas era esse o desejo de Jonas para essa cidade? Não. Sabe o que isso mostra para a gente? Que a mensagem que nós temos, ela é maior do que nós mesmos. A mensagem que nós temos é maior do que a nossa habilidade, do que os nossos interesses, do que as nossas técnicas. A mensagem é maior do que nós. Se você não está envolvido na entrega da mensagem, porque você acha que você não pode, porque você acha que você não consegue, porque você acha que você não é capaz, lembre-se, a mensagem do ID, ela é muito maior do que qualquer pessoa individualmente. E ela foi dada para a igreja como um corpo, como uma máquina que precisa trabalhar junta para que a mensagem seja dada. É preciso amar, é preciso anunciar. O terceiro ponto, então, que nós temos. Opa! Vamos ver se eu consigo mais. É apressar. Quase não consegui enxergar ali, não sei se é por causa do óculos, mas o terceiro ponto é apressar. Nós precisamos apressar a volta de Jesus. E para isso, nós precisamos aprender a anunciar a volta de Jesus com todas as ferramentas que nós temos, com todas as habilidades que nós temos. Imagina isso. Imagina que Jesus voltou, você foi para o céu, e aí você estava lá no céu, e Paulo chega do seu lado. E Paulo começa a perguntar para você sobre como que era o mundo na sua época. E aí você começa a falar com ele, fala sobre guerra, sobre isso, sobre aquilo, até que você fala para ele sobre telefone. E ele fica curioso e você vai contando para ele sobre o telefone, sobre redes sociais. Você fala para ele que era uma ferramenta que você tinha nas mãos, que você podia fazer gravações, podia fazer vídeos, podia tirar fotos, podia escrever textos, podia em segundos enviar um vídeo seu daqui lá para o Uzbequistão e alguém de lá poderia te ouvir, e que existiam técnicas e ferramentas de tradução, de dublagem, de tudo, e que no final ainda tinha uma tal de inteligência artificial que ajudava e que era incrível. E aí Paulo olha para você e fala: caraca, e quantas mil pessoas
cada um de vocês conseguia converter por dia com essa ferramenta que vocês tinham? Quantas mil pessoas eram alcançadas em uma hora só com algo tão poderoso que você tem nas suas mãos? Apressar a volta de Jesus tem tudo a ver com saber usar as ferramentas que nós temos para levar a mensagem. Lembra que nós falamos dos desafios? Desafios de distância, desafios de localização, desafios de linguagem e tantos outros desafios? Todos eles podem ser superados usando a inteligência, a criatividade e a sabedoria que Deus colocou na mão de cada um de nós. Deus tem preparado e capacitado o mundo com ferramentas que podem ser utilizadas para apressar a volta dele. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós usamos essas ferramentas mais para nos distrair da volta que está para vir, para acontecer, do que para apressá-la. Olha o exemplo de Paulo. Paulo chega em uma cidade. O texto está em Atos, capítulo 17, 21 a 23 e 24. Nós vamos ler aqui para ganhar um pouquinho de tempo. Mas Paulo chega na cidade de Atena. E quando ele chega na cidade de Atena, a frase dele é o seguinte: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de cultos que você tem, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois este que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O texto vai dizer para a gente que os atenienses e os estrangeiros que residiam no local, eles se ocupavam não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Olha que cidade fútil, uma cidade em que o passatempo das pessoas, as pessoas só se ocupavam com uma coisa o tempo todo: falar sobre as novidades e ouvir sobre as novidades. Era isso. Para piorar a situação, era uma cidade altamente idólatra, que tinha imagem para todos os deuses, inclusive um templo e um local para os deuses que eles nem conheciam. Qualquer pessoa olharia para essa cidade e pensaria: essa aí vai queimar, essa aí já era, não tem jeito, vamos para outra. Mas Paulo olha para isso e ele vê uma oportunidade. Eles são interessados em novidades, então eu vou contar para eles uma novidade. Eles são muito religiosos e eles são muito idólatras, então quer dizer que eles são muito religiosos, eles vão se interessar por religião. E ele vai usar as coisas que ele encontra na própria cidade como ferramenta de evangelismo para aquela cidade. Hoje em dia nós olhamos para a nossa geração e é fácil julgar e criticar a nossa geração. É fácil dizer que a nossa geração não sai do TikTok, não sai do Instagram, não sai do Twitter, não sai da tela da televisão. Mas e se a gente fizesse que nem Paulo? Se a gente usasse os interesses deles para levar a mensagem que nos foi dada? Mais uma vez, sem corromper a mensagem, sem corromper o princípio, mas ajustando a linguagem. O próprio Paulo, em uma de suas cartas, ele vai dizer uma frase que me motiva muito, porque ele diz o seguinte: só mais uma passada. Porque, sendo livre de todos, me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Paulo vai dizer que ele se fez judeus para com os judeus, ele se fez gentio para com os gentios, se fez escravo para com os escravos, livre para com os livres. Ele adaptou-se a cada público que ele precisou para tentar salvar alguns. Apressar a mensagem da volta de Jesus, apressar a volta de Jesus, envolve usar todos os métodos possíveis para levar a mensagem avante. Mas ouça o que eu estou falando: é usar todos os métodos possíveis para levar
a mensagem avante. O nosso foco não é encher igrejas. O nosso foco não é acalentar corações apenas. O nosso foco não é apenas receber palmas e aplausos por aquilo que nós fazemos. O nosso foco é levar uma mensagem que nos foi confiada. E para isso, nós precisamos aprender a adaptar a linguagem sem abrir mão da mensagem. E por último, a parte que eu comentei que era a mais difícil de todas: aguardar. Porque eu não sei vocês, mas eu espero a volta de Jesus há cerca de 20 anos. Alguém aqui espera a volta de Jesus há mais de 30 anos? 40? 50 anos de espera? Quantos anos o irmão espera a volta de Jesus? Eu tinha 21 anos, hoje eu tenho 63. 41 anos de espera. Aguardar a volta de Jesus não é fácil. Mas lembre-se, ninguém está aguardando a volta de Jesus há 2000 anos. Cada ser humano aguarda a volta de Jesus pelo período da sua vida. Aquele que precisa mais aguardar é o Cristo. É Jesus que mais precisa aguardar por cada um de nós. Desde 2000 anos atrás, quando ele se despediu dos seus discípulos e foi elevado ao céu, ele aguarda o momento em que se encontrará com cada um de nós. Na última ceia, ele faz uma promessa para os seus discípulos, dizendo que ele não comeria mais do fruto da videira, não beberia mais do fruto da videira, enquanto ele não fizesse de novo com os discípulos em um novo céu e uma nova terra. Quando nós lembramos que nós precisamos aguardar a volta de Jesus, nós precisamos aguardá-la como uma viagem desejada. Você já teve uma viagem planejada, aguardada, esperada, que você não conseguia mais esperar, você não conseguia mais contar? Eu lembro que quando eu era criança, meus pais não podiam contar pra gente que nós iríamos viajar no outro dia. Porque se meus pais contassem pra gente, sabe o que a gente fazia? Vestíamos a roupa que nós íamos sair no outro dia, incluindo os sapatos, deitávamos na cama, nos cobríamos com a roupa que nós íamos sair no outro dia e não conseguíamos dormir de tanta ansiedade e felicidade. E no outro dia, quando a viagem chegava, nós estávamos totalmente acabados por não dormir, aguardando a viagem. Isso era empolgação. Nós precisamos aprender a aguardar a volta de Jesus empolgadamente. Não aguardar a volta de Jesus como alguém que aguarda uma segunda-feira de trabalho, mas como alguém que aguarda um sábado ou a sexta-feira, que você vai finalmente sair para um retiro com a sua equipe, com os seus amigos, com a sua família, com o seu grupo. Você tem que aguardar a volta de Jesus como o grande e maior evento que acontecerá em toda a sua vida. E para isso, nós sempre podemos recorrer às promessas bíblicas sobre a volta de Jesus. Nós sempre podemos lembrar sobre o novo céu, sobre a nova terra, sobre o mar de cristal, as ruas de ouro. Podemos lembrar sobre o trono de Deus que estará no centro da cidade. Podemos lembrar sobre a água da vida que corre como um rio, vinda do trono de Deus. Podemos lembrar sobre a árvore da vida que cresce com os seus troncos dos dois lados do rio da vida, se juntando no centro e dando o fruto da vida, que será uma reunião mensal entre os salvos. Podemos lembrar dos entes queridos e amados que lembraremos e realmente, novamente, abraçaremos. Podemos lembrar sobre os diversos mundos que nós conheceremos. Podemos lembrar sobre o Cristo com quem nós teremos o privilégio de andar lado a lado, de abraçar, de sentir o cheiro, de apertar, de sorrir. Podemos lembrar do nosso anjo que contará para nós sobre todas aquelas vezes em que nós quase fomos derrotados, mas que fomos protegidos e cuidados. O céu é um lugar para ser aguardado, é um lugar para ser apressado, é um lugar para ser anunciado, é um lugar que deve gerar em nós amor. É preciso
de uma geração que desperte. É preciso de uma geração que saia da hipnose que o mundo coloca, saia das distrações que o mundo coloca e olhe para frente, lembrando que existe uma mensagem para ser dada. É preciso uma geração que olhe para frente e grite forte: Maranata! Senhor, logo vem! Nós temos uma música agora. Eu gostaria de convidar vocês a lembrar, quando essa música toca, que para cumprirmos o chamado é preciso amar, é preciso anunciar, é preciso apressar e é preciso aguardar fervorosamente a volta de Jesus.
O noivo já vem. Eu olho daqui e eu vejo daqui pessoas que serão a próxima influência no Caleb. Quem sabe alguém que mudará a forma como os estudos bíblicos desse bairro são dados. Eu vejo aqui líderes que impactarão para sempre a vida de crianças e de adolescentes. Talvez alguém que vai para a janela 1040, corajosamente, levando a mensagem ao risco da sua própria vida. Deus tem nos chamado. Deus tem nos buscado. O Espírito Santo de Deus tem tocado os nossos corações. Não deixe que a voz dele caia em ouvidos mudos. Desperta, igreja. O noivo já vem. É hora de anunciar. Querido Deus, amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de participar da maior e mais importante missão da história, Pai. Obrigado, Senhor, porque enquanto os anjos clamam pelo desejo de participar e de anunciar a Sua mensagem, o Senhor a entrega, Pai, em nossas mãos, meu Pai. Não deixa, Senhor, que durmamos. Não deixa, Senhor, que as distrações desse mundo tirem de nós o foco verdadeiro, Pai. Nos ajuda a lembrar que temos uma missão, Pai. Nos ensina a amar, Senhor. Nos ensina a anunciar, Pai. Nos ajuda a apressar e aguardar a Sua volta, Senhor. Que possamos usar todos os meios, todas as técnicas, todas as ideias. Que tudo em nós seja para o Teu louvor e para anunciar a Tua volta, Pai. Não permite também, Senhor, que a mensagem de alguma forma seja corrompida, Pai. Não deixa, Senhor, que sejamos canais corroídos, Pai. Canais que impedem da verdadeira mensagem chegar. Mas nos ensina a ir a todo mundo e fazer discípulos, Pai. Não apenas batizando, mas ensinando-os sobre toda a Tua verdade, Pai. Nos dá coragem e força, Senhor. E que possamos, Pai, a cada dia gritar em nossos corações: Maranata. Senhor, amém. Amém, Senhor.